Vamos abrir as nossas Bíblias, aqueles que puderem, por favor, abram comigo Êxodo capítulo 20. Versículos 1, 2 e versículo 15. Êxodo capítulo 20, versículos 1, 2 e 15. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura desses 3 versículos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 15. Não furtarás. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos-te, ó Pai, por a tua palavra. Como nós lemos na nossa liturgia, ela é perfeita e restaura a alma. É testemunho fiel do Senhor e nos dá sabedoria. Renova o nosso coração e a alegria do nosso coração, bem como é a única luz para os nossos olhos. Estamos aqui na dependência do Senhor. Pai, opere por meio do seu Santo Espírito, do Santo Espírito de Deus, que nos traga luz à nossa mente, nos restaure por completo, para vivermos uma vida digna do teu excelso nome. Sê comigo também, ó Deus, apesar das minhas dificuldades na explanação da tua palavra com fidelidade. E que venhamos sair daqui, ó Deus, tal como diz o salmista, ansiando pela tua palavra, que seja mais desejáveis do que ouro, mais do que qualquer coisa que o nosso coração ainda pecador anseia. Que voltemos transformados e renovados para refletir a tua glória. É isso que pedimos e agradecemos, na confiança, na certeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu creio que os irmãos, certamente, já passaram por momentos muito difíceis, no que tange a este mandamento. O ano é de 1997, eu morava com os meus pais. Para quem não sabe, meu pai é ministro do Evangelho, pastor presbiteriano. Ele foi pastor auxiliar na primeira igreja durante 15 anos. E por 14 anos nós moramos no edifício ali na Cidade Nova. E o ano de 97 foi emblemático, porque foi o segundo ano de pastorado do meu pai na igreja e o primeiro ano nosso naquele apartamento. E como um jovem, na verdade adolescente que eu era, aquele ano foi terrível, porque naquele ano, no mesmo ano, em março, em julho e em setembro, sempre no domingo pela manhã, nós sofremos assaltos naquela casa. E das 3 vezes, talvez aquele que assaltava era adolescente, todas as minhas roupas eram levadas. Tudo que eu tinha era levado. Não sobrou nada das 3 vezes. Eu comprava, levavam, comprava, levavam. E aquele ano ficou marcado na minha história, não somente por causa disso, porque naquele instante eu tomei um ódio profundo por qualquer homem que rouba. Eu, na verdade, fiquei com um trauma muito grande por anos. Um sentimento de ódio. Um sentimento também que toda vez que a gente chegava na rua Irmãos Kennedy, eu olhava para baixo e verificava se a janela estava aberta. Trauma. E aquilo demorou para sair do nosso coração, da nossa família. E, meus queridos, é claro que esse sentimento de medo, ira, raiva, uma necessidade de impotência, toma conta do nosso coração. E é um sentimento compartilhado até por quem não confia e não ama a Deus. É um sentimento que nós vemos aqui no nosso Brasil. Não é verdade? Um legado que nós temos aqui de corrupção. Um país conhecido como um país de corruptos, de ladrões, que não escondem mais a sua cara, aonde nós vemos e ouvimos falar sobre furto, e já nos é comum ouvir isso, já nos é comum ouvir que no nosso bairro, por exemplo, o Sagrada Família, está crescendo cada vez mais o número de furtos, tanto que meu carro, por 2 vezes, ele está ali atrás, não sei agora, se pela 3ª vez, o step é levado. Quantos carros aqui na frente já perderam o step de carros? Isso é normal. Nós temos ouvido aqui no bairro Sagrada Família, crescente.
E às vezes nem ligamos, só pensamos, realmente, se furtar, tem um local para comprar outro, mas nem sabemos aonde é confiável comprar. De tão corrupto que as pessoas estão. Não há seriedade nos contratos. Que contrato é firmado no Brasil em que as pessoas levam a sério os seus contratos? Quanta corrupção! Pessoas que vivem para roubar e buscar os seus privilégios. E, meus queridos, anos de constante corrupção têm levado o nosso país a um costume horrendo em que sequer mudamos a nossa forma de agir diante de toda essa roubalheira. Pelo contrário, até mesmo nós, como cristãos, adotamos em nossa vida algumas práticas que não são diferentes dessas práticas horrendas que nós vemos na televisão. Talvez hoje aqui, meus queridos, venhamos a ser surpreendidos pela palavra de Deus que nós caímos neste mandamento também, e não estamos isentos a cair neste mandamento. Talvez tenhamos nós aqui posturas, desde o mais novo ao mais velho, que quebram este mandamento, e aos olhos de Deus, nada nos difere daqueles que roubam na nossa sociedade, porque caímos no mesmo mandamento. Portanto, sabemos então que a nossa sociedade debaixo dessa terra está corrompida. Tanto roubo, tanto furto. Mas sabe uma coisa interessante, meus queridos? Toda a sociedade, por mais corrupta que seja, ela tem no seu íntimo uma oposição àquele que rouba. Desde a antiguidade até hoje. Os persas, por exemplo, aqueles que furtavam no Império Persa, tinham uma das piores mortes. Se colocavam eles em caixas de madeira, lhe davam mel e leite, para que eles tivessem realmente uma liberação tranquila do seu intestino. E davam em várias doses, e colocavam eles em regiões com pântanos e com insetos, para que eles fossem atraídos e eles tivessem a pior morte. 15 dias, talvez, sofrendo, e sendo literalmente comidos vivos por causa dos vermes. Era o pior tipo de morte. Os romanos, os muçulmanos que cortam as mãos até hoje na Arábia. E é muito interessante, o senso de justiça há no coração do homem, e a nós que lemos a palavra, nós sabemos que isso é o senso de Deus, que colocou no coração do homem uma moral, que olha para o furto e condena, até mesmo no nosso país. Muitos que condenam aqueles que roubam, sequer às vezes abriram a palavra de Deus. Mas há um senso no nosso mundo de justiça contra aqueles que furtam. Há um sentimento compartilhado. Mas nós que temos a palavra de Deus, o que a Bíblia diz? O povo escolhido por Ele, o que nós recebemos da palavra de Deus? Nós sabemos que a palavra de Deus mostra um Deus que zela pelo respeito alheio, pela propriedade alheia. Deus é um Deus que criou a lei para o benefício do seu povo, para a proteção do seu povo e para a proteção da propriedade do seu povo. Este Deus que tirou o povo da terra do Egito estava dando agora uma nova terra e zela pela propriedade deles. E, portanto, cria uma lei que vai proteger a propriedade dos homens, a vida dos homens. Nós vemos até aqui, meus queridos, os mandamentos. Como estamos já no 8º, vale a pena relembrar que o 1º até o 4º mandamento diz respeito à relação do homem para com Deus. Do 5º ao 10º mandamento, a relação do homem para com o homem. Porém, ambas estão interligadas, porque a relação que eu tenho com Deus vai refletir a relação com o meu próximo. E a relação que eu tenho com o meu próximo vai refletir como eu presto um culto a Deus. Há um senso nos mandamentos em que a obediência produz bênção, mas a desobediência, meus queridos, vai afetar o coletivo. Mas nós sabemos que o mandamento, ele é bom porque ele antecipa o nosso coração. Ele antecipa o nosso pecado e nos mostra quem nós somos. É um benefício porque é dado por Deus como aliança, o fruto da sua aliança para com o seu povo. E é uma bênção ter o mandamento. Vemos então que a vida com Deus está ligada à vida para com o próximo. E uma sociedade
ela está fadada à destruição quando foge dos mandamentos. Fato é que a nossa sociedade brasileira está fadada à destruição quando aqueles que têm a palavra de Deus se omitem no dia a dia para com este mandamento e fecham os olhos para com o que está acontecendo na nossa sociedade. Há um caos, conversando com meu colega que é de Angola, pastor Mateus, que está na igreja do Belvedere, e se Deus assim quiser, daqui 2 anos está retornando para o seu país, ele disse para a gente: vocês acham que o seu país é corrupto? Passe 1 mês na Angola. Você vai ver que até para uma consulta médica você tem que pagar suborno. Não há como você ser consultado se você não tiver um dinheiro para dar. Qualquer área na Angola. E ele disse, é claro que vocês estão num bom país, mas se o país não se dobrar diante do Senhor, vai ficar como Angola. Esse é o destino. Portanto, nós sabemos que Deus expressa na sua palavra algo de bom para nós hoje. Refletimos a respeito do que Ele quer para as nossas vidas. Vemos o que Deus, na sua palavra, diz a respeito da propriedade. Em primeiro lugar, meus queridos, foi Deus quem criou todas as coisas. Portanto, tudo pertence a Ele. Quando criou o mundo e tudo que há, e tudo que existe, a Ele seja honra, glória e louvor. É Ele quem dá, é Ele quem retira. E quando criou o homem, Adão e Eva, os colocou no jardim que Ele fez. E colocou ali para que eles governassem e ensinassem as suas gerações a governar aquilo que não era delas, mas era de Deus. Portanto, nós vemos aqui Deus, Ele conserva a sua propriedade, levantando o homem para ser o seu subordinado, ou na verdade o seu vice-rei, cuidando de todas as coisas. Então nós vemos que a propriedade ela é delegada, e ela é delegada a nós. Você veio sem nada, e vai voltar sem nada. Ou você é como os faraós que criam que levariam para o pós-morte, no porvir, tudo aquilo que você possuía. Esse é um dos sentimentos que nós temos que ter diante de Deus. Nada do que nós temos agora nas nossas mãos nos pertencem. Quem diz que amanhã nós teremos o que temos hoje? É tudo de Deus. É Deus quem dá, é Deus quem tira. Então, a cada um de nós, meus queridos, nós temos que lembrar que a propriedade é dada por Deus, é delegada por Deus. Mas a propriedade é lícita também. Não significa que Deus nos permite ter, que nós temos que contentar com o mínimo, porque nós vemos na palavra de Deus que Deus preza pelo cuidado e zelo da propriedade e continuidade dessa propriedade. Lembra-se da parábola dos talentos? Ele dá os talentos aos homens para que os homens possam produzir e voltar com mais. Aqui um princípio muito interessante quanto à propriedade. Vai contra o discurso filosófico de algumas linhas filosóficas que perduram até hoje, e às vezes no nosso país e em alguns outros países, em que querem acabar com o senso de propriedade. Não existe isso, porque o próprio Deus é um Deus que zela pela propriedade e diferentes níveis de propriedade. Vemos então que todos têm acesso a uma propriedade, que Deus, Ele dá algo ao homem, e o homem tem de zelar por essa propriedade. Em Deuteronômio 8, de versículos 1 a 14, não precisam ler lá, nós vemos Deus conversando com o povo. No final do versículo 14 até o versículo 15, ele fala que o problema do povo é que ele cresceu, produziu, ganhou riquezas, gados, alimentos, as suas casas se tornaram boas, ganharam propriedades, porém se esqueceram de Deus. Deus aqui não condena o fato deles terem tido todas essas coisas, mas o esquecimento de Deus. E nós vemos que quando a promessa a Abraão, quando você entrar na terra, você será uma bênção. E o que Deus prometeu a Abraão? E nós vemos na história do próprio Abraão, um crescimento cada vez maior de tudo que ele possuía.
bênçãos. É claro, meus queridos, que aqui não estamos pregando prosperidade, que se você é um servo de Deus, você vai ser abençoado e você vai ter propriedades sem fim. Não, não é isto. Mas nós sabemos que nosso Deus, Ele protege a propriedade do homem. Vemos então aqui que o mandamento ele tem um lado negativo, como já temos estudado, e um lado positivo. Qual é o lado negativo deste mandamento? O que Deus condena neste mandamento? Está bem claro. Não furtarás. Não furtar é não tomar algo para si que não lhe pertença. Não tomar algo que seja do outro. Mas a lei de Deus, meus queridos, ela não trata apenas do furto em si, porque nós podemos dizer aqui, pastor Tiago, eu nunca roubei, eu nunca furtei. Sequer uma bala, quando eu era adolescente, para quem era do Colégio Batista e lembra de um senhor que ficava lá na frente, os meninos da adolescência competiam para saber quantos tinham pego algumas balas escondidas daquele senhor lá na frente do Colégio Batista. Nem sequer fiz isso, pastor. Mas é muito interessante que a palavra de Deus trata não apenas do furto do objeto, mas da intenção do coração. Se há no coração, e é muito interessante que este mandamento, meus queridos, nós vamos ver daqui a pouco à frente, que o 10º mandamento está totalmente ligado ao 8º mandamento. Quantos de nós cobiçamos, talvez não furtemos, mas ali no coração, já nasce um coração propenso a obter aquilo que é do outro. A lei de Deus trata então profundamente do coração do homem que é enganoso. E por que nós precisamos ouvir esse sermão? Por que nós precisamos conhecer sobre não furtar? Porque o nosso coração é propenso a esse pecado. E nós vamos ver aqui agora. A palavra de Deus, no mesmo livro de Êxodo, nós vemos a partir do capítulo 22. No capítulo 22, versículo 7. Olha a condenação para com aquele que furtava. Êxodo 22, versículo 7. Se alguém der ao próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará em dobro. Havia uma lei para com furto. Nós estamos estudando aqui, nas quintas-feiras, capítulo 21, qual era o tratamento para com um ladrão. Ele teria que trabalhar para o servo. E durante alguns anos, o tratamento com a pessoa que roubava era didático. Ele, em vez de ser lançado numa cadeia para ficar ali sendo sustentado pelo Estado, no capítulo 21 nós vemos que o ladrão ele passava alguns anos como servo, não somente o ladrão, mas aquele também que se endividava, trabalhando para pagar aquilo que ele havia furtado. Então nós vemos que Deus condena o furto. Em Êxodo 23, 8, condena o suborno. A lei foi criada para proteger a sociedade desde o princípio. Mas enfim, pastor Tiago, o que Deus condena como furto? Que tipo de mandamento nós podemos quebrar? Se nós olharmos para o nosso cenário, como eu disse na minha introdução, o furto por arrombamento, ou o furto propriamente dito, quando você é assaltado, ou pelos subornos e extorsões que existem. Mas como nós aqui estamos, podemos incorrer neste mandamento? Há uma lista aqui, que nós fizemos. Tomar emprestado algo e não devolver. Quantas vezes, se nós olharmos para a nossa casa, que tomamos emprestado algo que não nos pertence e nos apropriamos com o esquecimento. Isso é furto, meus queridos. Pode ser para com parente, pode ser com as coisas da igreja. Quantas vezes, há uns anos atrás, fazendo uma sondagem de quantas coisas nesta igreja sumiram. E quem fez uso? Aonde estão? Tomar emprestado algo e não devolver, meus queridos, a sua base é furto. Tomar algo que não lhe pertence, por exemplo, um costume de muitos. Vão para o hotel, e aquele bom hotel, lá no sul, com perfumes, e tem coisa boa, às vezes. Às vezes o hotel, meus queridos, tem tanta coisa bacana para você, aquele sabonete bom, aquele shampoo bom,
e a gente, no final do dia, ajunta e ajunta. Meus queridos, um dos maiores problemas de quem tem hotel é que o gasto com reposição de peças que são levadas é enorme, faz parte de quase 15% das dívidas, às vezes, do hotel. Repor coisas que os hóspedes levam. E quantos crentes fazem isso? Não nos pertence. Eu aprendi uma coisa no seminário com o reverendo Leorges. Ele disse assim: se Deus lhe deu um valor, um salário, e você quer algo, não se aproprie desse algo, se você não tem condição de pagá-lo. Mas é a ganância do nosso coração que quer obter as coisas e nós damos um jeitinho. Porque todo mundo faz, porque é lícito. Outra coisa, pagamento de impostos. Quantos crentes dão um jeitinho nas suas contas para não pagar os seus impostos? O imposto de renda é tão alto. Quantas coisas para incluir, para receber um pouco mais. Quantas coisas para fechar os olhos. Em casa, quando estava ainda namorando a minha esposa, e como seminarista ainda, seminarista, namorando, querendo casar, minha esposa ganhando razoavelmente, chegou uma conta gigantesca de imposto para quem é autônomo. Uma conta enorme, que todo ano vem para a gente. Vamos pagar. Porque se não pagarmos, estamos sendo omissos para com o governo que Deus nos deu. Mas o governo é injusto. O que Deus disse quando eles trouxeram aquela moeda? A quem devo pagar? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Meus queridos, e nós hoje, mesmo na nossa sociedade, onde é 27% de imposto que nós temos, naquela época era 50% ou mais do que eles produziam. E Jesus Cristo, que vivia naquela sociedade, disse: pague os seus impostos. Às vezes, por querer ter coisas, nós não pagamos os nossos impostos. Às vezes, meus queridos, nós furtamos o dízimo, ou deixamos o dízimo para o final, e furtamos o dízimo, o que é do Senhor. Eu me lembro aqui, nesse púlpito, quando o presbítero Carlinhos, eu lembro, eu estava sentado ali, mais ou menos onde o Joezer estava, no ano de 2004, possivelmente. Eu lembro do sermão dele até hoje, conversando com os irmãos que aqui estão, falando que ele fez o uso constante, muitas vezes, em alguns meses, do dízimo dele. E ele saindo, aconteceu alguns problemas com o carro dele. E quanto custo ele teve, não estou dizendo que isso é uma regra, mas quanto custo ele teve na vida dele, e ele foi fazendo as contas, todo o dízimo que ele não tinha ofertado ao Senhor, foi basicamente muito maior, o que resultou dele guardar tantas coisas para pagar as suas coisas e as contas em casa. Ele teve prejuízo. Não significa que isso realmente vai acontecer, mas na verdade o princípio está aqui: nós furtamos o dízimo do Senhor, deixamos por último. Porém a palavra de Deus disse: é das primícias que vocês têm que tirar. Recebeu, meus queridos, a primeira contabilidade na sua casa é o que é do Senhor. Não o que eu preciso gastar. Ajeite a sua vida. E não esqueça do Senhor. Você quebra este mandamento. A família, filhos, vocês sabiam que vocês furtam os seus pais quando vocês não levam a sério a sua escola, que às vezes os seus pais pagam por vocês, para vocês? Vocês furtam dos seus pais quando vocês não levam a sério, não só fazer o para casa, mas passar de ano e serem gratos a eles? Vocês estão furtando quando não levam a sério o investimento que os seus pais têm para com vocês. Isso é um pecado. Vocês estão furtando a eles. Vocês estão negligenciando. E é interessante uma coisa que eu não disse no início. Aquele que furta, ele pensa só em si. Aquele que furta não faz caso do outro. Tanto é que o meu próximo ponto aqui é o que o pastor falou a respeito do tempo. Quantas vezes nós furtamos o tempo que Deus nos dá? Como, pastor? Chegando atrasado em todos os nossos compromissos. Porque o que eu digo? Que aquela pessoa, vamos pensar aqui no culto, que Deus não tem importância para mim. Que as pessoas que às vezes chegaram cedo não têm importância para mim. O que vale é a mim.
Nós vivemos uma cultura assim que é bonito ver a noiva atrasando 1 hora e meia. Vivemos uma cultura do caos, aonde nós fazemos programação às 7 horas, mentimos para o pessoal chegar às 7h30. Vai fazer isso na Inglaterra. Eu quero ver você passar uma temporada na Inglaterra para ver o que acontece se você fizer isso lá. Primeiro, que o pessoal vai marcar com você e eles vão ficar na porta, e eles vão tocar a campainha só às 7 horas. Mas eles vão estar lá 5, 10 minutos antes. Atrase. A vida é muito interessante que o zelo para quem sai e vai para a Europa ou até para os Estados Unidos, mas principalmente para a Inglaterra, na Alemanha, países onde foram berços da reforma. Por que esse zelo até hoje, mesmo num país que é pós-cristão? Porque a primícia da palavra de Deus permanece. O zelo para com o próximo permanece. Por isso que você vai numa Noruega, numa Suécia, numa Dinamarca, na Alemanha, na Inglaterra, na Escócia, país do berço da reforma, você vê uma cultura que ainda está debaixo dos mandamentos de Deus. E a nossa? Por que nós não influenciamos o nosso país, meus queridos? Porque, infelizmente, o mundo foi adotado por nós e toda essa cultura corrupta, essa cultura do descaso, essa cultura onde o próximo, para mim, não vale nada. E este é o princípio daquele que furta. A produção alheia. Quantas vezes, meus queridos, nós roubamos do outro? Quantas vezes nós nos apropriamos daquilo? Eu fiz administração e comércio exterior, eu fiz uma pesquisa, logo que tinha, me ajudem aí, Oiapoque. Logo que eles tinham instalado o Oiapoque, nós fomos lá, eu fazia administração e comércio exterior, e fizemos uma análise de 3 dias naquele local. 98% dos itens que tem lá são contrabandeados. E no dia que estávamos, no 3º dia, eles tinham comprado esponja para lavar pratos, e dentro da caixa de esponja para lavar pratos, eles tiraram todos os pendrives lá de dentro. Como nós perpetuamos o erro? Quando nós compramos algo que não vale dinheiro do bolso. Por quê? Porque eu quero, para obter coisas, eu quero benefício, então eu vou naquilo que é ilícito. Mas, pastor Tiago, é tão caro as coisas, sim. Mas outro ensinamento que eu tive no seminário, nós tínhamos todos os programas possíveis que você possa imaginar para ajudar um pastor, um seminarista que acabou de chegar dentro do seminário, cujos livros são caros, e de repente, no primeiro mês, colegas oferecendo todos os programas possíveis para uma boa exegese, para uma introdução ao Novo Testamento, Velho Testamento, e todos os livros que você possa imaginar, oferecidos dentro do seminário por colegas. E aí lá a gente aprende, isso aqui tem direitos autorais, eu posso obter? Não, não posso. Por quê? Isso é furto. E aí a gente tem que ter aquilo que Deus nos dá, no momento que Deus nos dá. Mas quantos de nós, muitas vezes, como crentes, estamos perpetuando o erro, comprando essas coisas? Tenhamos aquilo que Deus nos deu condição para ter. Se nós não temos, que trabalhemos para obter, ou esperemos para obter. Quantas vezes nós prejudicamos o nosso lar, e aí esposas e maridos, para obter as coisas, e furtamos também, quando em vez de trabalhar numa convivência do lar e uma manutenção do lar, por querer ter e obter, só vemos o que queremos. E aí prejudicamos um casamento, e ensinamos isso para os nossos filhos. Como caímos nesse pecado? Em todas as ocasiões que nós vemos na nossa sociedade, e até um exemplo, para a gente terminar com os exemplos do que nós roubamos, e nós volto à sociedade. Como o nosso Brasil é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, eu nunca tive a oportunidade de ir lá, mas eu sei que tem uma lei, que se você mudar a quantidade do refrigerante, do alimento, as pessoas caem em cima, porque elas conhecem a lei. Esses dias eu estava no Subway, não era para falar, mas falei. Tinha um tempo que eu não estava indo lá. Eu lembro a primeira vez que eu fui, há uns 6 anos atrás, na frente da primeira igreja,
Peguei aquele sanduíche de 15 centímetros que demorei muito tempo para comer. Parecia uma bisnaguinha agora que eu fui comer dessa vez. Cada vez menor. Para quem gostava de passatempo no passado, o passatempo agora virou nada. Os chocolates diminuindo cada vez mais. E com o mesmo valor ou maior. Que cultura é essa? É cultura do roubo. Os empresários estão na verdade, perpetuando o roubo. É roubo quando eles diminuem as coisas e aumentam ou permanecem com preço. E se você aqui tem uma empresa, tenha cuidado, porque você às vezes pode estar perpetuando o roubo também. Diminuindo a quantidade de coisas e agregando valor. Por que nos Estados Unidos há uma livre concorrência? Porque as pessoas são justas. Não estou falando que são perfeitas. Mas é isto que eu ofereço, é isso que eu cobro. Nós temos que aprender, meus queridos, quantos homens, talvez, eu estou falando dessa igreja, mas quantos cristãos existem nesse Brasil que são donos de empresa e caem neste mesmo erro por visando o quê? O lucro. Mas como sair disso, meus queridos? A gente vai ver lá para frente o que é depender de Deus. E qual é o problema de muitas vezes caímos nessa armadilha. E qual que é a justificativa do mundo, diante de tudo isso que nós falamos? Pastor, mas há pobreza nesse mundo, há furtos, há uma constância disso, eu vivo num país assim, eu não sobrevivo. Nós esquecemos que foi Deus quem criou os ricos e os pobres. Deuteronômio capítulo 15, dos versículos 7 a 11, ele fala a respeito disso. No versículo 11 ele destaca, pois nunca haverá de deixar pobres na terra. Nunca haverá de deixar de ter ricos e pobres. Por que Deus fala isso? Primeiro, porque Ele é soberano em falar isso. O que tem a ver, Tiago, com isso? Porque essa justificativa nossa de que existe essa injustiça, realmente ele existe por causa do pecado. Mas eu não devo usar essa desculpa para cometer este erro, porque o próprio Deus disse que haveria pobres e ricos, haveria essa injustiça, e novamente eu ataco aqueles que prezam, e aquilo que a gente sempre ouve nas políticas, vamos acabar com toda a pobreza. Não vai acabar com toda a pobreza. O único que vai redimir por completo essa terra vai ser o Senhor Jesus Cristo. Não estou aqui pregando também algo catastrófico, mas eu estou dizendo que muitas vezes usamos essa desculpa para manter uma vida que não agrada ao Senhor. E eu quero chegar ao ponto, aonde o furto é gerado? E por qual razão ele é gerado? O fruto, meus queridos, do furto, como eu disse, ele brota do coração. Mas qual é a razão disso brotar? É porque nós desconfiamos da providência de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 78. Vamos lembrar que o contexto que nós lemos Êxodo é um povo que acabou de ser liberto do Egito. O salmista, depois, muito à frente, 500 anos depois, vai escrever, 78, a partir do versículo 19. Aqui ele está voltando os olhos para o povo do Egito, que acabou de sair do Egito, e ele diz, falaram contra Deus, dizendo, por acaso, Deus, prepara-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Até este versículo. Nós estamos estudando, desde o ano passado, como Deus tem liberto o povo, capítulo 15 de Êxodo. Como Deus é um Deus da provisão, dando água, dando o maná, todos os dias. Tal como Ele dá sobre a nossa vida, todos os dias. Proteção, misericórdia, e mesmo quando um povo se rebela, Ele é um Deus que se coloca sobre a rocha e Ele pede para que fira a rocha, para que da rocha venha água para a provisão. E mesmo assim o povo constantemente duvidava da proteção de Deus, e o povo já fora liberto por completo do Egito.
fazendo alusão, como temos falado aqui, nós somos esse povo no Egito. Nós vivemos assim, mesmo debaixo da provisão de Deus, nós olhamos para aquilo que nós... E é interessante, quando nós já estudamos no capítulo, salvo engano, 16, quando eles se levantam contra Moisés e quase o apedrejam, eles proferem uma mentira, porque eles se voltam para o Egito como se lá no Egito fosse uma mil maravilhas. Eles eram escravos, nem sequer um dia de folga tinham em 400 anos. Mas é isso que o pecado faz. O pecado, meus queridos, dentro do nosso coração, foi concebido lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva duvidaram de Deus. Duvidaram de Deus e depois usaram da sua própria força, da sua ganância em obter algo que lhes era proibido. O primeiro furto foi no Jardim do Éden. Mas o furto veio antes, meus queridos, no coração, quando eles duvidaram, e a serpente fez com que eles duvidassem, questionassem quem era Deus. Eles tinham tudo. Eles eram governantes dessa terra, um mandato cultural, espiritual, de zelar por tudo, eles tinham tudo. Mas eles escolheram ser como Deus. E aí furtavam. Mas no seu coração brotou em primeiro lugar a desconfiança de que Deus os protegia. Satanás, quando conversa com eles, fala: Deus, Adão e Eva, ou Eva, na verdade, ele esconde de vocês o que ele quer para vocês, o que vocês podem ser. Vocês podem ser como Deus. Este foi o engano para os seus corações. Então, meus queridos, o problema da visão de mundo que nós temos aqui é uma visão deturpada pelo pecado. E nós achamos às vezes que, e eu volto novamente às filosofias, que dizem que o Estado vai ser o provedor deste mundo. Não vai. Na verdade, meus queridos, é somente Deus que preza a propriedade. O Estado, sim, é colocado por Deus, mas o Estado nunca vai favorecer e perpetuar a propriedade. Pelo contrário, nós sabemos que vivemos sobre estados onde retiram-se o valor da propriedade. Estados que não amam ao Senhor. E como Jesus aplica este mandamento? Mateus capítulo 19, vamos abrir Mateus capítulo 19. Já estamos encerrando essa parte negativa. O que Deus não quer do homem. Mateus capítulo 19. Desculpa, estou em Marcos aqui. Mateus capítulo 19, dos versículos 21 a 22. Ele está conversando... a partir do versículo 23. Ele conversa no versículo 21 e 22 com um jovem rico e diz: venda as suas posses e me siga. Mas aí do versículo 23 ele disse: então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. É claro que aqui Jesus não só condena aqueles que são ricos, mas ele condena aqueles, meus queridos, tanto ricos como pobres, que têm os seus corações nas riquezas. Não é à toa que ele diz em Mateus capítulo 6, 21, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O amor às coisas deste mundo, o amor às riquezas, é que contamina o coração do homem. Quantos de nós estamos contaminados, como disse o reverendo Antônio, pelo mundo que está em nossas mãos? Tem uma pesquisa recente, eu disse no adultério, que boa parte dos divórcios de hoje, quase, salvo engano, 60% dos divórcios na Itália são provocados por causa do celular, onde os maridos e as esposas não conversam mais entre si e vivem pelo celular. Mas há uma outra pesquisa recente, dizendo que, isso eu vi no Chile, em 2013, que o consumo ocidental aumentou quase 30% nos últimos 4 anos.
devido ao contato com o celular. Ou seja, há 4 anos atrás você consumia muito menos. Hoje você consome muito mais. E é um desejo de ter, e é muito interessante. Aqueles que criam, e é bom, e é lícito, não estou falando que isso é mal, mas aqueles homens que criam esses canais, seja no celular, em outras redes, para atrair as pessoas, eles estudam muito o comportamento humano. Estava com um colega meu, Wellington, e ele é versado em filosofia, tal como o nosso seminarista Lucas. E ele disse que os grandes homens desse mercado da Apple e outros mais, eles passaram uma temporada de 4 anos nas regiões onde existe o hinduísmo e o budismo. Por quê? Eu perguntei. É porque nessas regiões, a religião, desses lugares, elas lutam diretamente contra, elas na verdade conhecem muito o comportamento humano. Óbvio que são religiões meritocráticas. Mas você vai ver um budista, um hinduísta, eles têm aquela aversão à cultura. Tal como antigamente na Idade Média, as pessoas iam para os monastérios. Mas eles conhecem muito a cultura, aonde o homem tem os seus desejos. Então eles foram para lá por 4 anos para estudar o comportamento dos homens, para investir nas suas tecnologias. E não é fato que deu certo. Porque atingiram o quê? A cobiça do homem. O desejo de obter coisas. Fato é, então, meus queridos, que nós precisamos conhecer o nosso coração. E o que a palavra de Deus condena? Ela condena a preguiça, o egoísmo. Essas coisas, meus queridos, é que nos fazem obter as coisas furtando. É o egoísmo que nos faz obter as coisas sem ver o próximo. Conclusão, então, do lado negativo. Deus condena a ganância, a preguiça, a má vontade, a corrupção dos olhos, dos homens de sempre querer ter e ser e não depender dele. Este mandamento nos aponta para isso. Mas qual é o lado positivo do mandamento? O que este mandamento salta aos nossos olhos, como nós lemos na introdução, que a palavra de Deus é luz para os nossos olhos. Qual é o outro lado? Nós somos chamados, em primeiro lugar, a trabalhar. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 6. Nós temos que lembrar que Paulo aqui exorta um povo que ansiava pela volta do Senhor Jesus Cristo, mas eles estavam deixando de trabalhar. Estavam ficando ociosos. E aí, Paulo diz: não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Esse andar desordenadamente é andar conforme os padrões do mundo. Pois vós mesmos estáis cientes do modo que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivesses esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que dentre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Qual é a ordem de Deus quando nós olhamos para esse mandamento? Não furtarás. Trabalhe. Deus zela pelo trabalho. O trabalho, meus queridos, há peso e enfado, sim. Há dor. Há momentos que nós não queremos trabalhar, mas é o trabalho que é a solução para este mundo. É o trabalho. Eu disse a vocês que estamos estudando o capítulo 21 de Êxodo, como se restaurava aquele que roubava com trabalho. O nosso país certamente melhoraria muito se mudássemos o nosso sistema prisional, penitenciário, e as pessoas trabalhassem ali, para valorizar o trabalho. Vemos então que Deus trabalha também,
João 5,17, Jesus Cristo diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É muito interessante, já vou pegar a conclusão, um pedaço da conclusão. Jesus é o nosso padrão. Ele não precisou roubar nem o tempo que ele tinha aqui, ele usou os 3 anos dele de ministério perfeitamente. Não faltou nada. Ele não furtou ou não atendeu a Satanás de pegar um caminho, de um atalho para a cruz. Não, ele foi obediente até o fim, ele não furtou o tempo que Deus lhe deu nessa terra. Efésios 4:28 diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos. Olha que interessante, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir o necessitado. Portanto, o trabalho é a solução, porque do trabalho Deus dá a provisão para acudirmos o outro. E aqui um princípio também para nós: se Deus nos abençoa, somos responsáveis para ajudar aqueles que padecem, para ajudar aqueles que necessitam. Senti isso na minha vida no ano de 97, quando ali estávamos, um senhor presbítero lá da igreja, por 3 vezes, chegou para os meus pais e falaram: aqui, ó, o que levaram do seu filho, está aqui o valor. Gente, que bênção é quando Deus abençoa irmãos nesta igreja e nas demais, e podemos abençoar outros por meio do trabalho. Isso é uma graça. Como também vemos o lado positivo desse mandamento, o que Deus nos chama a fazer, a preservar a propriedade alheia. Levíticos 25:35 diz: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberá dele juros nem ganho, teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhes darás o teu dinheiro com juros, nem darás o seu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para o vosso Deus. Deus nos chama, meus queridos, não preservar somente a nossa propriedade, mas a do outro. Aí encaixa o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e a propriedade do próximo, e aquilo que não é meu. Porque valorizamos muito as nossas coisas, mas nós temos que ter o mesmo sentimento para com a propriedade do outro. Nós somos chamados a conservar a propriedade alheia, a dar valor a essa propriedade, a conservar. Por exemplo, os irmãos que aqui estão, conservam o ambiente da igreja. Uma coisa eu aprendi lá em casa: como eu cuido da minha casa, eu devo cuidar de todo lugar aonde eu for. Um princípio lá em casa: se eu for para uma casa de veraneio, eu deixo ela melhor do estado que eu encontrei. Um princípio que eu aprendi em casa. Se eu venho para a igreja e eu assentei o banco, eu deixo no melhor estado do que eu encontrei. Se eu sou responsável por essa igreja, eu zelo não só pelo meu ofício, mas por essa casa, apesar que isso aqui vai ser tudo destruído quando Cristo Jesus voltar, mas eu demonstro que eu tenho zelo a Deus e às pessoas quando eu prezo por tudo isso. Quando eu pego algo, meus queridos, seja uma toalha, seja uma panela, e vou usar, se quebrei, reponho, conservo, guardo. Quantas vezes nós olhamos, e a gente que às vezes vem aqui todos os dias, a gente vê tanta coisa espalhada na igreja, tanto descaso. Aí a gente fica cogitando: será que a casa da pessoa é igual? Ou das pessoas são iguais? Você entra às vezes ali no departamento do louvor, quanta coisa espalhada. Entra nas salas, quanta coisa deixada de lado pós um evento da igreja. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter um padrão de vida. É assim, meus queridos, que fazemos diferença no mundo. Quando conservamos aquilo que Deus nos deu. E acrescentar a propriedade também. Aqui está um princípio para os trabalhadores, para todos nós trabalhadores. Com a Revolução Francesa, começou a surgir as greves. Não estou falando que ali começou a surgir as greves. Mas eu, particularmente, tenho um ponto de interrogação quanto à permissividade da greve.
Entenda, não estou condenando ela. Há um discurso depois para falarmos a respeito disso. Porém, meus queridos, um dos princípios que eu aprendo na palavra de Deus é que eu sou chamado a trabalhar com zelo para que o meu patrão tenha benefícios, para que ele seja bênção. Eu tenho que dar todo o meu esforço, para que ele seja uma bênção, e não querer valer só o meu direito. Porque muitas vezes, trabalhando já trabalhei em alguns locais, principalmente em alguns bancos e outros locais, havia um descaso tão grande, e a cada 2 anos, uma vontade de ficar por greves e só pedir, mas às vezes, durante todos aqueles anos, um descaso, seja para com os papéis, seja para com os clientes que tinham. É só ter e querer. Pelo contrário, a palavra de Deus diz para avisarmos a propriedade do outro. Avisar a propriedade também, meus queridos, daqueles a qual estão subordinados a nós, que os patrões paguem o seu direito, paguem honestamente, que não visem os seus lucros, mas olhem para a vida do outro, olhem para aqueles que estão subordinados por você, porque é furto também quando nós deixamos o outro, no mínimo, para obter nosso lucro, e aí as nossas despensas estão cheias. Isso é furto. Vamos correr. Concluindo, qual é a aplicação para a nossa vida? Como nós podemos modificar a nossa cosmovisão olhando para a palavra de Deus? Primeiro, na relação com o meu próximo, somos chamados a ter zelo e cuidado. Somos chamados a olhar para aqueles que estão ao nosso redor e ampará-los e cuidar. Filhos, olhar para os seus pais e serem gratos por tudo o que os seus pais fazem. Ter zelo, demonstrando zelo no seu colégio, demonstrando zelo nas suas notas, pelo cuidado de Deus para com a sua vida. Pais que aqui estão, terem zelo para com seus filhos, porque uma das coisas que eu esqueci lá, nós furtamos também o tempo para com os nossos filhos, que vocês possam amparar os seus filhos e não furtar o tempo com eles também. Empregados, na relação patrão-empregados, que o empregado dê valor e lucro ao seu patrão, que os empregados façam de tudo para que o patrimônio daquele que está sobre a sua tutela, seja preservado. Quanto ao tempo, voltando ao que o pastor Antônio disse pela manhã, que possamos mudar a nossa postura como crentes, meus queridos. Zelar pelo tempo que Deus nos deu, deixar de ser aquelas pessoas que chegam atrasados em tudo quanto é lugar, especialmente na igreja. Que possamos ter padrões fiéis ao Senhor, que possamos também mudar a nossa visão política, lembrar que Deus, Ele criou a propriedade privada, que Deus, Ele zela pela propriedade, quebrar esses paradigmas que são ensinados de que haverá uma igualdade e não podemos ter propriedade, pelo contrário, Deus preza isso. E por fim, ter contentamento, quando nós compreendemos que tudo vem de Deus, que tudo que nós temos não nos pertence mais ao Senhor, nós vivemos na dependência dEle. E eu concluo, lembrando a respeito de Cristo Jesus. Ele não falhou neste mandamento. Porque quando olhamos para esse mandamento, saímos daqui às vezes pensativos naquilo que temos feito, mas Ele fez tudo. Ele cumpriu tudo perfeitamente. E Ele levou a sua lei, a sua vida, na verdade, Ele foi encravado, a lei foi encravada nele. E nele nós temos a liberdade, e nele nós temos, meus queridos, a possibilidade de obedecer nele, perfeitamente nele. Claro que vamos cair até o último dia, mas Ele que obedeceu perfeitamente à lei de Deus, nos dá força e nos impulsiona a buscá-lo. Que essa lei, então, quando olharmos para ela que nos julgava, agora, meus queridos, ela serve de norte para a nossa vida. Como disse Calvino, se nós nos voltássemos à lei de Deus, e por isso que eu estou fazendo exercício com vários adolescentes, jovens, falando a respeito dos mandamentos. Quais são os mandamentos? É muito importante nós
revisarmos constantemente os mandamentos na nossa casa, no nosso dia a dia, para vermos como estamos diante do grande padrão de Deus. E quando fomos achados em falta, requisitarmos força dele. Porque um povo é abençoado quando se debruça diante do Mestre, da lei perfeita, que traz luz aos nossos olhos, para a glória dele. Que Deus seja glorificado e honrado, que Ele nos dê força para não furtarmos mais. Que Ele nos dê força para dependermos dEle hoje e até a volta dEle, e ensinarmos essa geração, ainda hoje, a temer o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Quantas coisas nós vimos no nosso andar, que estão, ó Deus, fora do padrão que o Senhor tem para a nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, e restaura a nossa vida, restaura a nossa sorte, restaura a nossa alegria, ó Deus, e que possamos ter um zelo para tudo aquilo que o Senhor nos deu. Que repensemos a partir de agora a nossa postura diante do Senhor e diante dos homens. E ensinemos, ó Pai, a esta geração como zelar pelo Teu nome. O Senhor é glorificado quando nós dependemos do Senhor, quando nós estamos satisfeitos no Senhor. Ó Pai, nos ajude, porque somos chamados nessa geração para testemunhar do Senhor, e sei que cada um dos meus irmãos que aqui estão tem lutas adversas. Nos ajude a olhar para o próximo, ó Deus, a suprir aqueles que necessitam de ajuda. Dá-nos um coração, ó Deus, também, para trabalhar com ardor, não somente no mundo, nos nossos afazeres, mas tudo aquilo que o Senhor nos deu, ó Deus, fazer com ânimo, com vitalidade, para que o Senhor seja glorificado. Despede-nos agora, Deus, com a Tua graça, com a Tua proteção, com a Tua bênção. É isso que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.